Olá, bem-vindos à terceira temporada do OPMcast. Hoje a gente começa em grande estilo, pelo convidado, pelo assunto que a gente vai abordar, um tema que atinge todos nós. E na área da saúde e na área da logística não é diferente. A terceira temporada do OPMcast, ela permite a gente expandir um pouco mais os horizontes do mercado médico hospitalar, do mercado logístico. Trouxemos muitos formadores de opinião da indústria, do convênio, dos hospitais, mas agora chegou a hora também de expandirmos um pouco mais o que está por trás, o que sustenta, o que dá, de certa forma, legalidade ou sustentabilidade a esse setor que nós estamos. E hoje a gente começa com talvez um ponto nefrálgico que não tem como a gente ignorar, que é a reforma tributária e o impacto fiscal que todos nós, empresários e também colaboradores, sofremos, né? Como vai ficar essa reforma tributária, o que muda, o que não muda. E para isso, a gente recebe hoje o advogado Dr. Álvaro Lukaszek. Ele é sócio na área tributária da KLA Advogados. Dr. Álvaro, muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Prazer estar aqui com você, não só por conta da nossa relação comercial que a gente tem há muito tempo e pela amizade, né? É sempre bom falar contigo. Maravilha. Olha, foi um grande prazer. A gente se encontra tão pouco pessoalmente, Pois né? Que é. bom que a gente se encontrou aqui. E, de fato, você falou da relação, né, comercial de amizade. A gente tem uma grande estima por você, pela KLA, porque, de certa forma, o mercado da saúde, ele tem suas complicações, ele tem suas nuances, ele tem as suas lacunas, e você, de certa forma, foi o primeiro a olhar para isso, Sim. né? Como um operador logístico pode oferecer um serviço para um embarcador, para uma indústria, como a gente consegue amarrar, de certa forma, essa operação logística em leis, em benefícios, em estruturas fiscais seguras, né? E é por isso que a gente se conhece. Exato. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Quem é você, há quanto tempo você é advogado, qual é a sua, por que a área tributária, quem é a KLA também? Pois não. Bom, eu sou advogado, já trabalho com o direito tributário praticamente desde o terceiro ano da faculdade, né? Como me formei em 2004, tenho aí uma carreira longa, né? Na advocacia tributária especificamente. E a gente acabou se encontrando aí porque, de uma certa forma, eu sempre tive a minha carreira meio meio direcionada, não é nem condicionada, direcionada, na verdade, por conta dos clientes que eu comecei a ter quando era um jovem advogado ainda, que eram, coincidentemente, da área de saúde, tinham as dores de toda a indústria da saúde, né? A maior dor que a gente tinha era a consignação, que é esse modelo de mercado que os planos de saúde com hospitais, esse meandro todo que a gente tem que lidar, impuseram para o mercado de importadores, fabricantes, né, de OPME, no nosso caso aqui, e aí a gente teve que tentar inovar, né, porque o modelo era bastante truncado, não tinha legislação que suportava, na verdade, isso aí junto com algumas associações, trabalhamos um texto, levamos para o Confas, aí surgiu o primeiro ajuste na F11 de 2014, que agora nós estamos no ajuste renovado, né, de 25, né, 24, 24. de 24, perdão. E aí a gente teve aí uma participação, fico feliz, Desculpa, 25 mesmo. é 2 de 25. 2,25. Eu fico feliz, né, desse resultado, e isso surgiu, Danilo, na verdade, esse regime que a gente acabou criando, ele surgiu de uma necessidade mesmo dos clientes, né? A gente precisava que o parceiro logístico fosse um longa-manos do cliente, né, para que a gente pudesse ter uma maior capilaridade sem ter todos os problemas de ter uma filial em cada unidade da federação e poder expandir as operações, ter uma grade de produtos suficiente para atendimento de cirurgias eletivas ou mesmo emergenciais, principalmente, né? Então, e aí veio você, que a gente se encontrou e conseguiu aí com excelência implementar o modelo, e hoje a gente tem aí a gente se encontra toda hora dentro dos nossos próprios clientes, né? É um prazer sempre estar com você. É verdade. Você já tocou num assunto aqui muito importante que eu acho que antes da gente adentrar no assunto principal, que você falou consignação. Essa palavra ela dá
arrepios É em verdade. quem é do setor, né? A gestão do consignado é muito difícil. Muito difícil. Tanto que hoje na LogMed a gente tem uma unidade de negócio só para isso. A gente vende o serviço de gestão de consignados. Como é que foi esse trabalho, né? Como é que você falou que trabalhou junto com algumas associações Exato. para trabalhar uma legislação que suportasse o modelo de consignação? Como é que foi esse trabalho, brevemente falando, né? Não, Saiu da onde e foi para onde? o que começou, assim, primeiro uma imposição de mercado, né? Olha, basicamente o que a gente tinha era, eu vendia para o hospital ficava com uma grade de produtos lá, e aí quando ele tinha cirurgia, ele implementava, usava. E isso trazia para o hospital um grande custo financeiro em termos de ativo, né? Quanto eu tenho que gastar para ter esse negócio aqui? Não era desejável, principalmente porque muitas das vezes quem pagava por isso não era o paciente, sim o plano. Então você tem toda aquela diferença ali que pode ocorrer de quem é que está pagando aquela conta daquela cirurgia específica que aconteceu ali. E aí a gente tem um componente plano. O componente plano, ele, no mercado de saúde, é extremamente relevante, né? Então, ele começou a impor condições, né? E essas condições foram levando a um modelo que eu tinha que deixar disponível os meus produtos dentro do hospital para que ele fosse utilizado principalmente em casos de cirurgias. Entretanto, o hospital não queria comprar aquilo, né? E se você for ver, antes do ajuste, todos os hospitais eles eram contribuintes, eles tinham inscrição estadual, tinha aquele monte de coisa. E com o ajuste, todos os hospitais, agora acho que não tem mais nenhum, teve um que até pouco tempo atrás ainda era, deixaram de ser contribuintes do ICMS, porque isso era um pepino para eles, eles não são vendedores de produto efetivamente, são prestadores de serviço claramente. Então, revolucionou o mercado, e aí o que a gente precisou fazer? O mercado se adaptou. E aí existe na legislação do ICMS, né, uma operação que a gente chama de operação típica, que está prevista na legislação, que é a consignação mercantil. O que é a consignação mercantil de verdade? Eu pego um produto que é meu, mando para o meu cliente, deixo disponível dentro do meu cliente, e nessa hora eu faço uma nota fiscal específica para passar para ele a posse, não a titularidade, porque não foi vendido, e aí eu dou a ele a possibilidade de ter o produto em mãos para comercializar para os clientes dele. Uma vez que ele comercializa esse produto, ele compra o produto do fornecedor original. E essa mecânica ela foi criada principalmente para aliviar a caixa das empresas menores que faziam varejo ou distribuição, porque permitia que eles tivessem um produto disponível, posse, não titularidade, enquanto isso eles não precisavam pagar por ele. E esse modelo, então, ele é um modelo que ele existe para isso. Também temos a industrialização, a consignação industrial, que é um pouco parecida, mas é para a indústria. E esse modelo ele é feito para isso, mas ele pressupõe que aconteçam duas vendas ao mesmo tempo. Então, no momento que o meu cliente, né, que está com o meu produto consignado, vende para o consumidor final, para quem ele quer, para o cliente dele, acontece a minha venda. São duas vendas. Então, a gente não tem essa situação acontecendo no hospital. Não mesmo. Mas o contribuinte, de uma forma geral, o mercado todo, começou a usar essa operação. Então, o que existia aí 2005, os anos 2000 até o ajuste 11, o que a gente teve foi, então, um empréstimo desse modelo para consignar a mercadoria. Só que a Secretaria de Fazenda via isso com, puxa, eu estou perdendo alguma coisa nesse momento? Teoricamente não perdia, porque eu mandava o equipamento, havia a tributação, depois ele voltava e tributava-se de novo. Então não havia uma perda tributária, mas não era uma operação de consignação. E aí sempre tem ali um contribuinte que é mais diligente ou mais formalista. Alguém fez uma pergunta para a Secretaria de Fazenda de São Paulo, isso aconteceu por volta de 2005, se não me engano, e a pergunta foi, eu posso usar consignação para fazer depósito de mercadoria no hospital, assim? A Cefaz foi categórica de São Paulo. Não pode. De jeito nenhum. Essa operação pressupõe duas vendas. Assim, era óbvio que isso ia ser respondido. Não devia ter sido perguntado. Mas isso causou um problema. Porque todos aqueles que usavam, e o mercado inteiro usava nesse momento, ficaram expostos. Porque se já havia, inclusive, um pronunciamento da Secretaria de Fazenda, você não pode fazer, como é que eu fico no meu compliance fazendo? E aí, um dos nossos clientes, à época, falou, a gente precisa solucionar isso, eu não posso conviver com isso. Eu falei, tá bom, então vamos procurar a nossa associação. Aí a associação, no caso, dali era a Abimed, né? Nós fomos a Abimed, aí na época quem era o presidente era o Goulart. Eu falei, Goulart, a gente tem um problema aqui que a gente tem que resolver, tem que endereçar, e é em nível de associação, não dá para um contribuinte pedir isso. E naquele momento, então, a gente fez um comitê
desenhou como é que tinha que ser essa legislação, muito pautado na legislação de consignação, e preservou. Eu acho que o principal fator aqui é nós preservamos no nosso texto sempre a garantia da arrecadação e da fiscalização para o fisco. E isso foi o ponto de sucesso. Então a gente fez no primeiro momento, é engraçado contar essa história do ajuste, né? A gente fez um ajuste que tinha 20, 30 artigos, todo detalhado, coisa para resolver o problema. Mandamos para o Confas, saiu lá, publica aí, depois de muita briga, né? Também teve uma ajuda de outras associações na época, né? Também tinham o mesmo interesse, e a Braide e outras todas. E aí, então, fomos ao Confas, todo esse grupo, protocolamos lá, e aí, depois de algum tempo, saiu o ajuste. Só que o ajuste saiu super seco, com 8 cláusulas que elas não endereçavam tudo o que a gente queria. Porém, aí a gente tem no direito aquela máxima, né? Se não é proibido, é permitido. Então, o que era melhor naquele momento, né? Pô, vocês precisam trazer mais detalhes e engessar a operação ou deixar aberto, e aí eu vou me adequando àquilo, porém, enquanto não tiver um problema, sigo feliz. Então, a gente preferiu, naquele momento, só fazer uns pequenos ajustes, que na sequência é um outro mais para definição do que era a prótese implante, antigamente não era o PME, né? Agora, finalmente, colocaram a nomenclatura correta. E aí, com isso, né, surgiu o ajuste, só que o ajuste ele tinha uma limitação, ele tem uma limitação até hoje, né? E aí vem você. Exato. Porque ele regula a operação de depósito pelo fabricante e não pelo transportador. E nós, como AG, como armazém geral, nós, digo LogMed, porque me ponho na sua cadeira muitas vezes, eu não tenho uma permissão para fazer essa consignação, esse vai e volta. E aí precisamos, então, desenhar um regime especial. O primeiro que a gente desenhou foi no Rio Grande do Sul. Foi um sucesso, né? Foi difícil, houve uma tratativa com o governo, esclarecer o que estava acontecendo e demonstrar que não haveria nenhuma perda tributária para o Estado. Uma vez que a gente conseguiu lá, ficamos animados, né? De uma demanda de um cliente, aí a gente começou a expandir isso, né, para São Paulo, Rio, Brasília. Hoje ele está praticamente espalhado no Brasil inteiro. Penso eu que nos principais polos onde a LogMed está, tem, né? Basicamente isso. E os principais polos aí onde se precisa desse atendimento, e quase todas as capitais, por exemplo, ele está lá. E ele vai passando por alterações, essa última aí mudou bastante coisa. Tem o inconveniente do retorno em 30 dias, lá o faturamento, aquele prazo, não sei se é 30 dias, agora não me recordo, que tem que retornar. Então, isso tem umas coisas que precisam mudar, ele não está atendendo a necessidade do mercado. E, enfim, estamos aí, continuamos lutando. Esse ponto, né? Acho que é importante até destacar a diferença entre o ajuste CNF e do regime especial. Para quem entende um pouquinho mais do mundo do operador logístico, o regime especial do operador logístico que permite esse vai e volta, né, essa transação de notas e mercadorias, ele é inspirado no ajuste CNF. Exatamente. Mas ele não é o ajuste CNF. Ele não é o ajuste CNF. Então, o que a gente teve que fazer? O ajuste CNF ele tem validade em todo o território. Usa quem quer. Desde que você se enquadre nos conceitos, né? Eu sou vendedor do OPME, no caso. Então, a gente se inspirou na mesma mecânica que existe dentro do ajuste, e aí a gente tem que fazer o que a gente faz para vocês, né? Temos que pedir um regime especial específico, porque a Secretaria de Fazenda ela dá localmente para aquela unidade específica, a tua filial específica, e ela permite que a gente faça aquela movimentação, e ela é um pouco mais flexível do que efetivamente o que está disposto no ajuste, né? Então, nós temos umas nuances que só nós conseguimos fazer, porque nós não estamos presos no ajuste CNF, sim, nós estamos pautados, né, a LogMed, no caso, e outros operadores são pautados no regime especial. Sim. E o regime especial tem alguns critérios e objetivos diferentes que permitem aí uma maior ou menor flexibilização a depender do estado onde a gente está. Que é o outro ponto para a gente fechar esse tema, né? Hoje, um cliente, quando chega na LogMed, ele pode entrar de 3 formas. Ele pode entrar com uma operação de armazém geral, que é o básico, é o que sempre existiu, a gente vai falar um pouquinho. Ele pode entrar como se foi feito há muito tempo com filial, Exato. Só que aí ele precisa abrir um CNPJ dele, né? Uma filial em cada estado que ele pretende atuar, e é um momento moroso, envolve custo, envolve contratação de RT, etc, etc. E o regime especial ele é um terceiro modelo. Sim. O cliente pode entrar via regime especial e operar
no estado daquele regime especial, né? Com uma mistura ali de AG, ele mantém o fluxo fiscal de armazém geral, Exato. mas ele complementa com o regime especial sem necessidade de filial. É Exatamente. isso? Aprendi depois de alguns Não, anos. não só aprendeu, como ajudou a gente a melhorar o regime, né? Com os detalhes que a gente tem das operações. Então, o que ele permite? Ele permite que um contribuinte esteja num local só, porém tem a presença, ele consiga deixar o que a gente chama de pulmão dos equipamentos, dos produtos que ele fornece em cada localidade que ele precisa, na medida em que ele precisa, entendeu? Então, essa que é o bacana do final da história, né? Que foi complexo, mas hoje a gente está navegando em mares calmos, né? Não foi fácil chegar até aqui. Hoje ele permite essa flexibilidade e o cliente não precisa efetivamente ter uma filial em cada lugar, não só por causa do RT, por causa do... Mas também a gente sabe que os custos sistêmicos para manter uma filial Exato. aberta, etc., quem tem SAP sabe o É quanto outra caro. empresa, né? É muito complexo. Então, com tudo isso aí, o regime é ótimo e tem funcionado muito bem. A gente vai falar disso, eu sei, mas na reforma tributária algumas coisas vão mudar, a gente não sabe exatamente quais e como vai ser, mas o fluxo, entendo, será mantido, talvez a tributação seja alterada. Vamos falar antes da reforma tributária, então, para a gente fechar esse mundo logístico, esse mundo transacional e operacional que a gente abordou. Operação, não, eu vou mudar, porque a operação de AG tributada ou não tributada já é uma consequência da reforma. É uma evolução É aí uma que a gente vai ter. evolução. Então vamos falar da reforma tributária. Primeiro, como advogado tributarista, doutor Álvaro, qual que é a sua visão da reforma tributária, do ponto de vista por que foi feita, o que ela pretende alcançar como reforma tributária? Nós, como brasileiros, vendo algumas instabilidades e fragilidades jurídicas, a gente fica às vezes, não, vai mudar, isso aí não vai ser assim. Exato. Isso aí vai ter alguma mudança lá na frente, eu vou esperar para ver. Como é que é a sua visão, então, do por que ela existe, o que ela visa endereçar, alcançar, além da arrecadação, obviamente, e em que momento a gente se encontra? Ela vai do jeito que está? Você ainda acredita que ela pode ser discutida? Olha, Danilo, assim, primeiro, eu sou entusiasta da reforma tributária, né? Até 2 anos atrás, eu não acreditava que ela sairia, né? Porque quando a gente começou a discutir no meio acadêmico ainda a reforma tributária, e aí os grandes nomes do direito tributário começaram a fazer votos por isso, e havia ali naquele momento várias teorias e várias propostas de reforma tributária com nuances diferentes, etc. E aí ficou aquela corrida para saber qual que o governo vai adotar, né? E aí acabou um grupo lá de advogados que, bem sucedido, foi lá e sucedidamente conseguiu emplacar a reforma tributária. A reforma tributária está aí, não tem volta, né? Você fala, mas será? Não, está aí, está aí. O cara que não está preparado para a reforma tributária, ele está complicado a vida dele, porque já está valendo, né? A reforma tributária começou dia 1º de janeiro. E a reforma tributária, ela vai trazer, qual que é o motivador dela? Por que estão fazendo isso agora, né? Por conta de arrecadação, por conta de quê? O que motiva isso, né? Então, se você for olhar, tem os oficiais e tem aqueles que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, primeiro, o que eu enxergo, tá? Aquilo que o fisco publica está lá, né? Todo mundo sabe. O que eu acho? Eu acho que haverá, de fato, uma simplificação das obrigações acessórias, que hoje são complicadas pra caramba. Existem números aí que mostram quantas horas. Parece que a área tributária, a energia que se gasta nas empresas no Brasil, um dos maiores tempos trabalhador para entrega de obrigação do mundo, né? E é super complicado, são tributos totalmente diferentes, com legislações totalmente diferentes. Hoje você tem uma venda, por exemplo, de um produto médico, você vai ter potencialmente, né, uma incidência de ICMS tributado pelo Estado, com legislação de 27 estados tratando disso, mais uma legislação complementar. Aí você tem lá PIS/COFINS, que também tem uma legislação que é super complexa, com modelos super complexos, cumulativo, não cumulativo, simples, um monte de coisa acontecendo em torno disso e uma série de alterações legislativas. E no final, qual que é a legislação do PIS/COFINS? É uma coxa de retalho. Ruim para o empresário. Quero entender meu negócio, não consigo, né? E o IPI, que é uma outra coisa, que tinha um regulamento específico com regras próprias. Aí você tem um cenário, então, que uma mesma operação tem que observar várias obrigações, principal, né, pagar o imposto, e acessórias, né, e aquele
bando de coisas que você tem que fazer, entrega isso. Quem é da área fiscal, na área tributária, né, de contabilidade, sabe a dificuldade que é. A reforma tributária, então, ela vem e fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma legislação unificada, em vez de ter 27 regulamentos do ICMS, 27 opiniões diferentes, porque o regulamento do ICMS, ele trata a lei. Mas o Estado vai lá, e com soluções de consulta, como aquela que comentamos há pouco, ele vai lá e diz o que ele entende sobre aquele tema. E com isso, quando ele faz isso, ele cria uma norma específica, porque o seu entendimento dele é diferente do A para o B, o que a gente tem no final é que você tem que operar diferente nos dois estados sob risco de você tomar uma penalidade. Você sabe disso, a gente opera diferente. Por quê? Porque não é só o que está escrito, é o que o fisco local entende. É surreal, pensando bem. Surreal. Então, vamos colocar uma legislação unificada no Brasil inteiro, para eu conseguir entender qual que é a regra do jogo para todo mundo. Ó, isso foi feito, isso vai ser feito. Então, além disso, vamos fazer um único IVA. Porque eu não preciso de PIS, COFINS e IPI, preciso de uma coisa só. Realmente, precisa de uma coisa só. E aí, o projeto de lei ele previa um único imposto, que era o que a gente chama de IVA, né? Imposto ao Valor Agregado. Só que quando a gente começou a discutir reforma tributária, você teve ali a discussão dos estados que não confiam no governo, do repasse, e a perda de, principalmente, o que aconteceu ali foi a perda de poder político sobre as decisões e regulamentações, etc. A gente teve, no final das contas, o IVA dual, né? Que é uma jabuticaba, de novo, coisa que só tem no Brasil. E ele é regulado pelos estados e municípios, com o comitê gestor, que era para estar pronto já há 2 anos, e há 1 ano atrás e não está. Efetivamente, ele já existe, mas não está exatamente como deveria. E a União, né? Então, o que a lei complementar teve que fazer para acomodar isso? É uma legislação, então a base de cálculo é igual, é tudo igual, vale a mesma coisa, pode ser regulamentado com algumas coisas diferentes. Uma coisinha ou outra vai ser diferente, mas, no final das contas, a mesma operação tem que ter a mesma base de cálculo, mesmo tudo, e seguir a alíquota de referência. Então, isso facilita muito a vida do empresário, que vai conseguir entender, né, a operação, a tributação da operação dele. Então, vai melhorar muito, porém, até lá, a gente vai ter que conviver com os dois sistemas, e isso vai aumentar muito a demanda e o tempo de obrigação. Quem está se adaptando aí, quem não, né? Todos aqui, todos os contribuintes já se adaptaram. O ano passado já foi um ano de correria com o sistema, com um monte de coisa. A gente está agora esperando sair o regulamento do IBS da CBS. Esse regulamento ele vai ser, como é o regulamento do CMS hoje, ele vai ter os detalhes de como a operação vai fazer. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala... Ainda não saiu. Ainda não saiu. Já devia ter saído também. A promessa do governo era sair junto com a lei complementar que saiu semana passada. Não saiu, mas existe uma expectativa que este mês de janeiro a gente tenha ele publicado. E é ele que vai fazer uma série de definições que vão impactar diretamente as operações logísticas como um todo. Porque, por exemplo, hoje você tem um mecanismo de operação com AG, né? Entrando no tema, né? Isso. A gente tem uma operação com AG. Então, a gente tem uma tributação fictícia, né? Quando eu estou dentro do mesmo estado, eu mando para a LogMed, para o AG, eu não pago imposto, porque eu tenho uma não incidência, uma suspensão, uma não tributação. E faz sentido que não tenha. Por quê? Porque na medida em que eu mando a mercadoria daqui para o AG, ele só tem a posse, ele só está guardando aquilo para mim. A titularidade é minha e o ICMS incide sobre circulação. Não houve circulação, não pode ter imposto. Perfeito. Porém, quando a gente tem uma operação que o destino é um armazém fora do estado da federação onde está localizado o depositante, você tem incidência. E por que você tem essa incidência? Você tem essa incidência por conta da mecânica que o ICMS foi criado, que é com crédito, com débito, e tem que tributar para eu garantir aqui na origem que o imposto foi pago. Então, quando eu vou mandar a mercadoria para você, você tem que pagar o ICMS, e chega no AG, o AG toma o crédito, depois quando ele vende a mercadoria, quem tem que pagar o ICMS da operação interna ou interestadual é o AG, aí. em nome do contribuinte. É uma bagunça, e é tudo ficção jurídica, né? Porque eu tenho que tributar se eu não vendi, Você tem que tributar para garantir que o estado de origem que vai ter conforto de você sair com a mercadoria do estado dele e ele vai receber a parcela do ICMS. Isso vai acabar com a reforma tributária, né? A primeira questão importante aí primeiro, o imposto deixa de ser devido onde está a origem, né, da mercadoria, do remetente, do vendedor, e vai para o destino. Isso já é uma mudança
absoluta, total. Que eu acho positiva. Positiva. De tudo que da reforma tributária eu tenho meus parentes, mas essa questão da origem e destino eu achei E tem uma lógica positivo. econômica. Tem uma lógica, exato. A lógica econômica é o ICMS, o imposto, né? O imposto, né? O IBS, a CBS, o IBS, né? Ele tem que ser aproveitado pelo estado onde está tendo consumo, Perfeito. não a produção. Uhum. Isso é muito para acabar com a guerra dos portos. Outro dia, se você quiser, a gente fala sobre isso, como é que foi, né? Mais histórico do que qualquer coisa. Bom, então isso já é uma mudança. E o que a gente tem de legislação hoje, a não ser que haja uma ficção como é para o ICMS, não gostaria que tivesse, né? Eu acho que não faz sentido no contexto da reforma tributária, justamente porque o que se tributa é o destino final da transação onerosa e com circulação efetiva, né? Transferir a titularidade. A gente tem uma potencial aqui, digo potencial porque não saiu o regulamento, que essa operação interestadual interna ela deixa de ser tributada pelo IBS-CBS, porque não é uma operação onerosa, né? É simplesmente um deslocamento físico da mercadoria, Perfeito. sem venda. Quando eu efetivamente vender, o que vai levar a tributação, a incidência e a arrecadação é a nota fiscal de venda. Ou seja, o próprio fabricante vai vai comercializar dali do estado Uhum. dele. Então, o que eu vejo para um futuro próximo é uma facilitação das operações com a AG, o que indica para nós que a gente vai ter uma melhora nessa capilaridade logística, porque todo esse problema e essa burocracia que gera o recolhimento do ICMS na remessa, o caixa que o cara tem que antecipar, mesmo sem vender, isso vai acabar. Isso para mim, eu vejo com ótimos olhos para o nosso mercado e, de uma forma geral, para todos os contribuintes. O único ponto que me deixa um pouco preocupado, eu estive num evento, até o Ricardo Amorim mostrou um gráfico, né? Que a reforma, de certa forma, ela tira 800 bilhões de arrecadação da indústria e ela joga para a área de serviços esses Isso. 800 bilhões e ali eu acho que no comércio aumenta mais 80 bilhões. Então ela meio que ela troca o bolso entre indústria e serviço, obviamente com um pouquinho mais para serviço, e o comércio também aumenta um pouquinho mais. E a gente sabe que hoje o serviço no Brasil, ele tomou uma relevância muito grande e os pequenos e médios empreendedores geralmente estão vinculados a serviço, né? E não Exato. à indústria. E o pessoal do Simples Nacional também vai mudar bastante a vida deles. E aí a gente acabou chegando numa alíquota muito alta. Eu não sei o porquê, como foi feito, se essa alíquota era pensada desde o princípio ou se mais uma vez essas jabuticabas trouxeram. Eu devo compartilhar dessa preocupação com o prestador de serviço, porque acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui talvez sejam prestadores de serviço. Vamos lá. Essa, sem dúvida nenhuma, ela é uma justificativa da reforma tributária, porque ela veio justamente para trazer uma equalização, né, que o governo enxergou, a necessidade, primeiro, de você dividir a tributação do consumo com todas as cadeias. E, com isso, quando você olhava para a tributação das indústrias, ela tendia a ser muito maior por vários motivos. Porque a alíquota do ICMS já é superior àquela da prestação de serviço, que é o ISS, né? E também que você tinha o IPI aí embutido dentro desse contexto e isso fazia com que a tributação da indústria fosse muito maior. E você tinha, então, esse mercado todo, né, dos prestadores de serviço com uma tributação muito mais reduzida, dado que o ISS ele varia entre 2% e 5%, né, incidente sobre o preço do serviço. E aí o que aconteceu? Olha, então vamos diminuir ou vamos equalizar todas as operações com uma alíquota referencial, que hoje a gente espera, né, aí com base em futurologia um pouco, né, e o que o mercado financeiro acha que vai acontecer, e o que o governo sinaliza será de 28%, né? Então, 28% para serviço, 28% para mercadoria, a não ser as hipóteses específicas que têm reduções pontuais que precisou se endereçar também para a reforma poder sair, que são todas essas benesses, que não era para ter nenhuma, né? Ou era para ser uma alíquota única para todo mundo, mesma base, tudo. Não dá. Então, você teve aí que o próprio mercado de saúde, que tem uma série de alterações. Bom, então, o que vai acontecer com o mercado de serviços, que eu também faço parte, né? Assim, é bom e ruim. Olha como é difícil explicar isso, né? A gente tem que entender que haverá, sem dúvida nenhuma, um incremento no preço do que você paga hoje. Então, por exemplo, se eu contrato um serviço da LogMed hoje e por ele pago R$100, a depender do que eu faço,
eu não tomo crédito do PIS/COFINS, porque existem limitações na legislação do PIS/COFINS, é uma luta eterna, os contribuintes sabem disso. E eu não tomo crédito do ISS, porque o ISS é um imposto que, muito embora ele seja com uma alíquota menor, ele é cumulativo. Sim. Então, se você contrata alguém para fazer alguma coisa para você no meio da sua prestação, paga o seu contratado, paga você e vai pagar a cadeia, é só cumulativo, só vai aumentando. É um ponto importante também, né? Essa cumulatividade do ISS era um problema para muitos mercados. E aí, com isso, a gente vai ter um repasse. Então, naquele meu exemplo que eu dizia, supondo que, por hipótese, um prestador de serviço, hoje ele fatura uma nota de R$100 e aí ele tem os impostos dele embutidos. O que ele tem ali? Ele tem ali o ISS e o PIS/COFINS. Vamos colocar que esse cara paga, numa média, 15% de impostos indiretos, né? PIS/COFINS e ISS. Então, vamos supor que ele tinha 15% ali para facilitar a conta, que eu sou advogado, não faço muito. Sei. Então, a gente tem ali os R$100, dos quais 85 é preço, 15 é imposto. Uhum. Quando eu contrato isso, ele me custa, o serviço do prestador de serviço, hoje me custa 100. E como é que vai ser amanhã? Amanhã, aquela tributação que era 15, ela vai ser 28, né, do que a gente espera. Então, você vai ter um repasse disso. Minimamente, o cara vai te cobrar 113, concorda? Uhum. Que é os 15 que ele já pagava, 85, e mais os 13. Eu vou ter que pagar 113. Então, vai ter uma corrida inflacionária, exatamente. Então, terá. Então, você vai ter que ter mais caixa para comprar a mesma coisa, porém vai custar mais barato. Mas que loucura é essa? Te digo. Porque ao pagar para você os tais 113, que custou mais caro para mim, eu vou poder apropriar crédito daquela operação de 28. Ou seja, quanto é que custou para mim nesse momento? Voltou para o valor, para 85. Então, eu tenho uma redução do preço no meu custo efetivo, porém vou pagar mais caro para contratar o serviço. Vai sangrar mais o caixa. O caixa é o problema aí. Né? As empresas que têm problema de caixa são aquelas que devem se preocupar. Porque depois ainda vem a questão de split payment, que é onde você força bastante isso. Isso. A gente tem feito aí os cálculos de reforma tributária não só para saber quanto é que vai ser esse repasse, porque você tem que calcular isso. Porque você vai ter que negociar com o teu fornecedor já agora em 27. E você também. Quando a gente for negociar com ele, eu preciso saber quanto é que ele pode me cobrar a mais. Esses 13? É 14? É 16? Ou não é nada? Eu preciso saber. A gente não tem paz. Não, a gente precisa Já saber. Já tô imaginando aqui eu tendo que negociar com todo mundo. Com todo mundo. Porque senão o cara vai chegar para você e falar, Danilo, agora o meu serviço é 128. Se você não tiver esse número na mão e essa consciência de que tem uma troca de tributo envolvida nesse negócio, você vai falar, puxa, aumentou muito o meu preço. O cara vai fazer margem, vai fazer resultado, não vai pegar carona. Você tem dúvida que isso vai acontecer? Nenhuma. Já está acontecendo. O contribuinte menor, a empresa menor, vai falar, agora é 128 o meu negócio. O cara não quer nem saber, porque o imposto é por fora. Ele tem 1 milhão de justificativas para colocar isso, mas economicamente não faz sentido. Então, a gente tem que se preparar para isso também, né? Isso é importante. Importante depois a gente até avalia aí os seus fornecedores para saber quanto que eles podem te repassar. Muito bom. Mas aí, voltando ao que a gente dizia, vai ter então um aumento dos serviços, então o mercado vai sentir isso, né? Mas por outro lado, com a não cumulatividade plena, que é uma característica da reforma tributária, vai tomar-se crédito de tudo, então teremos uma carga final potencial menor. Então vai aliviar, de certa forma, a tributação das empresas. Olha, foi a melhor explicação que eu já tive. Eu não tinha visto ainda esse outro lado, eu confesso. Economicamente, talvez faça sentido, mas vai dar uma forçada nas transações financeiras, né? E você tem que ter... O financeiro vai apertar. Você tem que ter esse discurso claro, porque o cliente não vai enxergar isso no primeiro momento se ele não tiver um conhecimento tributário mínimo. Ele fala, como assim, Danilo? Eu te paguei R$100 a vida inteira, agora você vem com esse negócio de 113? Aí você tem que dizer, não, mas calma, cara, agora vai custar só 85 para você. O cara vai ficar maluco, vai falar, que isso, esse Danilo tá me enganando. Aí você vai ter que ter esse speech para mostrar para ele contabilmente e tributariamente que efetivamente vai ficar mais barato. Perfeito. Apesar do caixa. Agora vamos falar de consequências, né? Já falamos de uma consequência da reforma tributária, que é a operação de armazém geral. Tem a consequência, obviamente, que envolve todos nós, que é o que a gente estava falando agora. Como é que ficam os benefícios fiscais que a gente tem hoje no país?
Esse é E aí, dentro de benefício fiscal, vamos falar já do nosso mundo aqui. Vamos. Estamos falando de benefícios fiscais logísticos, benefícios fiscais que é onde você tem estados que concentram operações logísticas justamente por causa disso. Sim. E qual é a consequência, né? Se esse benefício fiscal ele deixa de existir ou ele não se torna mais viável, você tem uma mudança geográfica Sim. na característica da logística do país. Eu costumo dizer, e avalio isso com certa precaução, dos efeitos da reforma tributária, que eles não vão aparecer nesse primeiro momento, mas eles vão começar a acontecer em 6 anos, talvez, quando a gente tiver uma implementação maior. Porque se você for olhar, você está no segmento logístico, você está bem inteirado disso, né? Quando a gente olha a geografia das empresas no Brasil, você fica meio maluco, né? Você fala assim, nossa, por que tem empresa que está no Tocantins, mas o cara usa Porto? Faz sentido esse cara estar lá? Então, assim, do ponto de vista logístico, você está acostumado a buscar coisa no mar para um cara que está no meio de Minas Gerais. Poxa, mas por que esse cara não ficou perto de onde ele tem os recursos dele, que é o Porto? Eu preciso de Porto, e o cara não está lá. E por que isso acontece? Por causa de benefício fiscal. Hoje o tributário define negócio. Não, sem dúvida E nenhuma. agora, Assim. mas aí a logística vai começar a definir negócio depois. Exatamente, Exato. cara. Essa mudança da reforma tributária vai trazer para o nosso segmento inteiro que hoje muitas empresas que têm benefício fiscal, elas têm uma vantagem econômica sobre os concorrentes, uma vantagem competitiva grande, né? Porque se eu pago muito menos, se eu pago 3% a menos do que o meu concorrente no meu preço de venda, a depender do mercado que eu estou dizendo, cara, isso é um abismo de diferença. Exato. Eu ganho todo o mercado do meu concorrente, né? Eu tenho até eu tenho um cliente que ele é fabricante de papel higiênico, né? E aí a gente foi fazer uma pesquisa, foi muito legal esse trabalho, a gente foi fazer uma pesquisa em loco, né? Onde a gente ia nos supermercados para ver quanto que estava custando o papel higiênico do meu concorrente e o meu papel higiênico, porque o mundo do papel higiênico, né? O mercado do papel higiênico, ele é bastante complexo em termos logísticos, né? Porque você leva cubagem, basicamente, né? Uma carreta de papel higiênico não tem nada lá dentro. Bem ruim esse. E aí a gente se deparou com situações muito engraçadas, cara. A gente estava lá no meio de Minas Gerais, aí estava olhando que o papel higiênico do concorrente era mais barato, e é centavos, né? 30 centavos. A dona de casa compra. A gente fez essa pesquisa, né? A gente falava, olha, você está comprando um papel higiênico que custa 30 centavos a mesma, mas o meu rolo, o rolo desse aqui que a gente, né? Ele tem 10 metros a mais, é mais barato. Ah, é verdade? Aí a pessoa até pegava, aí teve uma senhora que pegou, aí a hora que a gente virou, ela trocou, pegou o mais barato, foi bom, não acreditou na conversa, né? Foi muito boa essa pesquisa aí. E aí a gente foi olhar, o papel higiênico do concorrente, cara, ele tava no meio de Minas, estava vindo de Santa Catarina, falando, não é possível. O cara trouxe carretas e carretas, e chega mais barato que o meu, porque o maior custo dos caras, efetivamente, é o transporte. E por quê? Por causa de benefício. Né? Então, hoje você tem aí empresas que têm, assim, quando você olha uma alíquota de destaque de 18%, por hipótese, o que se pagou de ICMS dali, às vezes 1%, às vezes 3%. Poxa, mas só 3%? Só 3%. E aqueles 15%, se você chegar para mim e falar, cara, eu vou atravessar o país com a tua carga e vou te cobrar 3% por isso, pô, vai me sobrar quanto ainda? Pois é. Entendeu? Me sobra uma fortuna, me sobra 12% do meu preço de venda. Beleza, Danilo, vou te contratar. E onde você vai buscar o meu papel higiênico? Lá no Tocantins. E vou levar para Santa Catarina, não tem problema. Então, a gente se moldou muito por conta de benefício fiscal, né? As vantagens competitivas, elas são por benefício. E se você for olhar como que está acontecendo hoje, isso foi se colapsando tanto, né? Porque aí os estados começaram a fazer ofertas, né? Esse verdadeiro leilão de benefício, e eles foram diminuindo cada vez mais a arrecadação, e para alguns estados, né? A verdade é que isso ficou... começou a sufocá-los, porque na medida que o cara só paga 1%, por exemplo, da produção dele, assim, 1% é muito pouco de ICMS, né? E aí os estados começaram a colapsar também, porque a arrecadação, muito embora ele tenha emprego, isso seja bom para o estado, não é só a ICMS, né? Gera emprego, gera uma série de coisas. O importante é que também a arrecadação é importante. E aí os estados colapsaram com isso, né? E o que isso significa no final das contas? Que era insustentável continuar com isso, né? Então, a reforma tributária acaba com tudo isso. Primeiro,
como agora é 100% devido no destino, não tem mais isso. E aí para quem ainda não conseguiu acompanhar o raciocínio lógico, porque é um assunto complexo para quem não está envolvido diretamente com isso, você tem a questão, falar de produção e logística. Por que eu preciso estar, então, afastado do meu público-alvo? Se o meu maior Exato. mercado é São Paulo, Rio de Janeiro, Eu não por tô que eu aqui? vou produzir no Nordeste? Por que eu vou produzir no Norte? A tendência, eu entendo que a tendência, quando essa reforma tributária estiver no seu auge, é de que você tem uma concentração enorme no Sudeste de empresas. Todo mundo vai É querer vir isso. para cá. É por isso que eu olho com preocupação É isso, né? muito, assim, é preocupante de vários sentidos, porque você vai ter uma inflação aqui na região, você tem a questão de qualidade de vida, de um entupimento massivo de empresas vindo para cá, e você tem já estados mais vulneráveis, estados economicamente mais fracos que perderão ainda mais emprego É isso é relativo. Vou como é explicar para que você por explica? quê. Porque a minha visão eu tô vendo todo mundo fazer logística em São Paulo. Não, e essa é uma consequência, né? Aham. Vamos explorar isso. E aqui a gente está fazendo exercício, né? A gente Exato. vai ter que esperar para ver, mas há uma tendência. O que acontece, né? Então, hoje você tem as empresas que estão lá, o cara está lá no meio de Goiás, vendendo aqui para São Paulo, e ele está lá com a fabriquinha dele lá, ou com a importação dele lá, por ICMS. Aham. E tem muita empresa que hoje, cara, acredita ou não? Ela não vende mais mercadoria, ela vende ICMS. Porque o cara, ele está tão alavancado no benefício fiscal dele, que ele não se importa mais com margem. O fato dele ganhar 13% Perfeito. na operação dele é o que ele precisa de resultado. Ele tem margem quase zero no produto Perfeito. dele. Ele ganha ICMS. Até brinco, né? Você vende ICMS também, né? Você vende papel, eu vendo sapato e ICMS, né? Então é um produto, né, na prateleira do cara. E aí esse cara que está lá e tem um custo logístico alto, porque essa é a consequência. Custo logístico, eu estou longe do meu mercado de consumo, custo logístico é caro, Sim. né? Esse cara que está lá, na medida em que ele não tem mais o benefício, ou seja, já gerei uma dificuldade para o cara, e ele vai ter um custo logístico maior em vários aspectos, porque ainda vai ficar mais caro, porém, Exato. Além de mas tudo, vai tem o custar mais, repasse. mas vai ficar mais barato. Mas ele vai ter que pagar mais por isso. Danilo, a gente vai ter uma situação que, para que eu seja eficiente, eu tenho que ter uma logística muito integrada, muito boa e com custo baixo. E isso depende de o cara até a operação do cara tem que ser um relógio, né? E aí vai ser a vantagem competitiva, porque se ninguém mais tem benefício fiscal, paga a mesma coisa que você, então como é que eu ganho margem? Como é que eu consigo ter mais margem ou como é que eu consigo ter um preço melhor que o do meu concorrente? Reduzindo o meu custo. Então, não vai mais existir, o cara tá 600, 700 quilômetros do mercado de consumo Não tem dele. como. Não vai para quê? E assim, ainda mais que nesse mercado que a gente está vivendo hoje, dependendo do que você faz, a compra de instinto, né, instantânea ali, eu preciso entregar logo, porque senão o cara desiste. Então, isso já Por molda o isso que mercado de fora do consumo. ar até te perguntei, falei, doutor Avó, acho que vai ter Vai ter. alguma readequação, não é possível. Vai ter. Então, a gente tem aí, eu tenho trabalhado com uma assessoria grande, né, em alguns projetos de reforma tributária, e eles têm visto aqui, a gente tem feito uma análise de que quanto é que custa hoje o metro quadrado aqui? Se eu quiser ter um galpão logístico aqui em Guarulhos, hoje. E quanto é que custa para eu estar lá em Extrema, que é Oscar Freire da logística? Perfeito. Custa uma fortuna estar lá, né? Por que custa uma fortuna? Porque o ICMS paga. Porque o ICMS paga. É isso aí. Então, o que nós vamos fazer com aquele polo logístico gigante que a gente tem em Extrema, que se moldou no e-commerce principalmente, porque eu estou a 2 horas de São Paulo, em qualquer lugar? Por causa disso, porque tem ICMS, custa caro ficar lá. Mas na medida em que não vai mais fazer sentido eu ficar lá, então, puxa, eu vou ficar aqui em São Paulo, que eu vou entregar mais rápido, mais perto, e seguro menor, tudo isso é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o meu mercado. Então, a gente tem que começar a se antecipar, né? Esses estudos que eu estou fazendo com essa consultoria, é bacana que a gente vai para o cliente e fala assim, ó, cara, você tem que diminuir teu custo logístico e você tem que pensar na tua ocupação, que hoje custa tanto, vai custar mais caro. Você vai fazer um investimento, faça já. Né? Se eu já tenho claro para mim que não vai fazer sentido eu estar no Tocantins, que eu preciso estar aqui, a depender da área que eu preciso ver isso já. E se eu vou construir alguma coisa, um greenfield, um Taniki, que eu vou precisar de alguém fazer, eu vou ter que fazer esse contrato hoje, para que 3, 4 anos eu consiga operar 100% a full aqui, né? Um processo mais complexo.
Então, essa geografia vai ter uma mudança. Mas e do ponto de vista de arrecadação? Do ponto de vista de arrecadação, melhora. Os estados de destino onde você tem o consumo, o fato de você ter população local e atrair o consumo para lá e levar os produtos para aquele destino, vai fazer com que o estado ganhe mais na arrecadação de tributo. Ele vai ganhar mais IBS quando for para lá o produto. Porém, para que ele mantenha o cara lá convivendo lá, ele tenha contribuintes, ele tem que ter emprego. Pois é. Né? Agora, se as indústrias todas Migrar, fizerem um movimento para São Paulo, Minas, aqui mais perto, né? Eu não Aham. sei como é que vai ser isso. Mas já vejo esse movimento começar a acontecer. Do mesmo movimento que a gente tirou as indústrias Exato. daqui, as empresas vão começar a voltar, né? Sim. Porque esse movimento eu faço há 20 anos, né? De levar as empresas para algum estado da federação por conta de incentivo. Então, assim, nós temos ainda 5 anos de onda para surfar. Vai ter benefício de CMS, 5 anos até 2032, vai ser bacana usar. E depois disso não vai ser mais. Então, as empresas vão se rearranjar. Acho que nós vamos ter uma redimensão aí da geografia das empresas. E é um desafio para esses estados que perderão indústrias e prestadores de serviço É um de desafio. como incentivar o consumo, Exato. gerando emprego. Como gerar emprego, né? Porque é aquilo que eu te dizia, né? Cada Não estado vai ter que atacar a sua essência. Então, o estado que é turismo vai ter que, né, trabalhar com turismo. O estado que é industrial é industrial. Não vai ter como mais você fugir da sua... vai ter que ter uma movimentação dos governos estaduais, locais e municipais, né? É uma preocupação muito grande com isso, porque eles podem perder polos industriais, a gente pode perder indústria. Você tem município que vive em torno de uma fábrica. Exatamente. Né? E não é um exemplo, né? Dos 5.700, você deve ter uns 40% em cima disso. Os menorzinhos, né? Então, a gente tem aí um desafio. Eu acho que a gente vai ter uma tendência, minimamente, para as empresas virem mais perto do mercado de consumo. Então, isso vai ser muito definido pela eficiência. Então, por exemplo, se eu tenho um mercado de consumo considerável no Nordeste, eu vou ter que ter uma presença lá minimamente, vou ter que ter alguma coisa. E aí, esses produtos que você tem na tua prateleira como operador, eu sou AG, como você disse, eu tenho um regime especial, eu tenho isso, tenho aquilo, vai ser essencial, né, para o cara poder usar esse tipo de serviço. O que você oferta para mim? Eu oferto todas essas coisas. Né? E doutor Álvaro, aproveitando, né, a gente veio do macro, agora nos especializamos aqui numa tendência logística. E como que você vê o regime especial dentro dessa reforma tributária? Como que eles convivem? O regime do ajuste. O regime do ajuste, né? O regime que a LogMed hoje Perfeito. tem. Então, aqui eu vou responder para você, Danilo, da mesma forma como falei da operação de AG. E vai acontecer a mesma coisa, né? Então, assim, hoje quando a gente manda a mercadoria para o APME para dentro do hospital e ele lá fica consignado, ele fica disponível, eu não vendi. Então, eu posso dizer que essa operação é não onerosa. Você concorda comigo? Concordo. Assim como quando eu remeto o exemplo que a gente usou anteriormente no início, a mercadoria Pro AG é não onerosa, não tem ônus, eu não estou cobrando nada, não estou recebendo nada por isso. Só estou movimentando fisicamente o produto. Nesse entendimento, eu não tenho mais que tributar a remessa para o hospital, que hoje acontece, a não ser que seja uma hipótese de isenção, você tem que mandar o produto para tributado, né? Saída tributada. E você, hoje, quando manda lá, interestadual também tributa, volta a tributar, toda aquela coisa que você está acostumado. Isso vai terminar, né? E penso eu, a não ser que, de novo, se aplique uma ficção de tributar por alguma garantia, por algum problema que eu não espero que aconteça, porque não faz sentido nessa mecânica de imposto no destino, vai melhorar. Assim, na medida que eu não vou mais ter que antecipar a caixa para deixar meu produto. Já tem o custo do produto. Ainda tem que ter o custo dos impostos para deixar disponível para o hospital ver quando vai utilizar. Ele utiliza. Na medida que ele utiliza, eu emito a nota de venda, né? E aí, com isso, a gente não tem uma tributação. Então, penso que o nosso regime ele vai continuar valendo, porém de uma forma mais simplificada. A gente vai ter que esperar o regulamento, que pode trazer essas problemáticas todas. A gente está esperando aí, não tem nem projeto para a gente ver. Então, não dá para saber mesmo. Espero eu que não tenha, que a operação, né, de remessa, movimentação física até a venda não tenha mais tributação. E com isso a gente consiga aí evitar desperdício de caixa e gerar menos atrito, né, para a indústria poder deixar a mercadoria perto do consumo, que é o que ela precisa fazer. Né? No final do dia, só preciso deixar um pulmão lá para
para atendimento da saúde, né? Eu vejo o AG sendo ainda mais estratégico, né? Muito Como a mais. gente falou, a gente sai de um país que pauta negócio no tributário para pautar negócio em mercado consumidor e logística por consequência, Isso. né? Pode vir pode vir a tecnologia que for, eu brinco. Enquanto não tiver teletransporte, Exato. a logística é necessária para amarrar tudo isso que está acontecendo. E o mesmo regime especial, mesmo que ele desidrata do lado bom, que é essa questão Da tributação. da tributação. Exato. Ele mantém o benefício operacional dele, vamos dizer assim, né? Assim, pode ser que a gente tenha que fazer alguma adequação, né? Quando Sim. tiver incidência efetiva do nosso regime, né? Na medida que a gente pode ter que informar alguma coisa na nota, porque tem algumas mudanças da reforma tributária que vão ser inerentes a isso e a gente vai se adaptar. Mas, assim, em termos burocráticos e de custo para a indústria, vai ficar mais barato. Mas isso vai trazer um desafio para você. Como eu estou dizendo, a vantagem competitiva vai depender da eficiência da empresa. E se você cobrar muito caro para o cara manter a mercadoria dele lá no Nordeste, ele vai achar uma alternativa que é manter o que é mais barato, né? Eu deixar lá com a LogMed, que é um cara que tem um espaço para isso, e eu uso sob demanda, que é sensacional, né? Ou manter uma filial lá porque custa muito caro. Então a gente vai ter que entrar aí como parceiro do cliente, né? Vocês. Falar, vem cá, eu te mantenho aqui e vou tirar um custo eficiente do ponto de vista de preço, né? Para que você não tenha onerado a tua operação e consiga atender teu mercado com a eficiência que você precisa. Então, nosso mercado ele está em foco e vai ser, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, a diferença de você ter mais margem, menos margem, porque o custo vai ser toda a diferença de uma empresa para outra, claro, além da qualidade de produto, essas coisas. Olha, quem viver verá. Né? Isso. A gente hoje, como brasileiro, a gente está acostumado, né, à instabilidade, a mudanças frequentes. Por isso que o empresário brasileiro ele é tão resiliente e ele é tão criativo muitas vezes. A reforma, de fato, é algo, talvez, a maior mudança estrutural do nosso país, né, das últimas décadas. Sim. Porque ela mexe com tudo. Mexe com o empresário, mexe com o funcionário, mexe com o emprego, com o desemprego, com o consumo. E todo mundo vai passar por isso. Mas eu acho que teve insights muito interessantes aqui. Essa questão do mais caro, que no final do dia é mais barato. Eu acho que vai ser literalmente uma catequese, né, do mercado todo, até todo mundo estar na mesma página, todo mundo entender. E só para a gente encerrar, né, a gente falou muito eu agradeço, né, de trazer exemplos tão práticos aqui para a LogMed, logística, que é o público que assiste. Mas tem muita gente também da área da saúde que assiste. Sim. Como que você vê a reforma tributária mudando as tendências de produtos para a saúde? Sim. Questão de hospital, de convênio, de tecnologias nos hospitais, hospitais e convênios, como eles trabalharão essa tributação? Como é que você vê o mercado da saúde, que é um mercado hoje importante, talvez um dos mais importantes? Eu acho mais importante. Né? E que está sangrando, que está dentro de um modelo de negócio que sangra. Olha, Danilo, assim, dentro da reforma, se você for olhar o mercado da saúde, você vai encontrar ali um tratamento diferenciado com algumas benesses. Então, assim, não posso dizer hoje que o mercado da saúde foi ignorado para o governo. Né? Então, você tem ali aquelas coisas que são basilares para a população, que é cesta básica, saúde, e eles tentaram criar ali mecanismos de desoneração, diminuir a tributação. Então, não é uma tributação para algumas hipóteses, não é uma tributação cheia, uma tributação favorecida. Isso já ajuda muito o mercado de saúde. Então, muitos segmentos, não todos, em alguns insumos, alguns OPMEs, alguns medicamentos vão ter um benesse tributária, mas não são todos. Né? Esse é um problema. Então, o que a gente está acostumado aqui na indústria de ter ali quem vende OPME tem que ficar acompanhando anualmente o tal do convênio 1 de 99 e a gente tem que fazer uma figa ali para o governo renovar mais um ano e aí fica sempre aquela... boato que vai cair, né? Mas isso há 10 anos, né? Assim, todo ano vai começar, né? Eu vou começar, Álvaro, vocês vão renovar e a gente vai lá, manda e-mail, conversa com a BIMED, aí manda a cartinha para o Confas, já tem a cartinha feita. Pronto. Só atualiza a data. Tem que mudar algumas coisas, mas assim, tem que impactar, né? Sim. Você tem que mostrar para o cara que se você tributar isso no final, custa mais para o governo.
Quando a gente fala, pô, mas essa indústria de OPME tem muita isenção e isso aí atrapalha a tributação. Não, na verdade é o seguinte, né? Quem compra isso de verdade, na maior parte das coisas, é o governo, os planos. Então, na medida em que eu diminuo o custo do governo, do hospital público ou do hospital e do convênio, lógico, porque ele paga a conta eu melhoro o acesso à saúde. E se eu começar a tributar isso a 28%, para quem vai pagar essa conta? Te digo, as empresas, pagando cada vez mais caro os planos de saúde, e o governo, que precisa comprar isso, porque ele tem obrigação de fornecer. Então, não é inteligente tributar ou exigir uma tributação maior, né, ou não dar um benefício para esses tipos de produtos estratégicos que, no final das contas, eles são adquiridos pelo próprio governo. Então, assim, ainda a gente espera aí que haja uma acomodação, porque quando você olha a lei complementar, ela trouxe ali os anexos, ela definiu aquilo que vai ter benefício. E não é tudo que está ali, tem muita coisa que precisaria estar ali. E qual foi o drive para colocar aquele e não este? Não sei. Eu não sei. Muitos dizem que foi a gritaria de quem grita mais ganha mais. E aí o mercado conseguiu implantar o que era melhor ali em termos de medicamentos. A gente tem umas distorções malucas. Um dia a gente pode falar sobre isso. Você tem medicamento, por exemplo, que cura dor de cabeça, mas que tem o princípio ativo A, que é isento. O B também é para dor de cabeça, mas é o princípio ativo B. Mas eu prefiro tomar o B do que o A, mas esse aqui não é isento. Então você já tem aí, uma diferença que você vai fazer com que o produto A ele fique mais barato e, portanto, tem uma tendência de consumo, muito embora eu goste de consumir o B. Né? Então, já é um problema. Isso aí vai judicializar. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. A gente já tem, assim, lá no escritório, a gente já tem assim, umas 15 teses. Nesse nível. Sem descer no detalhe da indústria, né? Que vai acontecer isso, né? A gente já está vendo isso acontecer. Mas eu acho que ainda vai ter uma acomodação, alguns outros produtos vão entrar, mas a gente tem que pensar assim, né? Cada vez que você coloca um produto novo ou uma indústria nova dentro do regime privilegiado, os outros, você, eu, vão ter que pagar mais. Sim. Então, é uma balança muito justa para o governo, porque a mecânica de definição da alíquota, referência, né? Ela vai estar muito pautada nos custos do governo, né? Na lei de orçamento. Então, ele não dá para ele ficar colocando muito mais coisa lá dentro. Então, eu não sei como é que o mercado vai ser ainda. Se a gente vai ter uma mudança grande com relação ao que está lá. Se é melhor, então, eu aumentar um pouco a tributação e colocar mais insumo ali dentro da saúde e tal. Essa é uma alternativa. Não sei. Ou seja, mamães, coloquem seus filhos para ser advogado tributário. Não. Tem trabalho aí para alguns anos até tudo isso se acomodar. Eu tenho que me aposentar em 32. Entendi. Doutor Álvaro, muito obrigado mais uma vez. Acho que abordamos todos os temas com muita didática, muita praticidade. Tenho certeza que muita gente que estava boiando no assunto reforma tributária agora sabe por onde começar a estudar, a avaliar o seu negócio. Queria te agradecer novamente. Queria agradecer ao ouvinte, ao telespectador que ficou com a gente até o final e falar para se cadastrar no LinkedIn, no YouTube da LogMed para não perder nenhum episódio. Alguma palavra final? Não, agradecer essa oportunidade, que foi um prazer esse bate-papo que eu tive contigo. Sempre que você precisar, me liga que eu apareço aqui, estou aqui pertinho. Ótimo. Siga também o Dr. Álvaro, KLA, porque aí a gente vai ter muita ainda água para passar debaixo dessa ponte falando de reforma tributária. Um abraço e até o próximo episódio.